Olá pessoal, mais uma vez estou aqui para fazer um vídeo, mostrar para você um vídeo. Faz tempo que eu não faço um vídeo. Depois que comecei a fazer esses vídeos, tem me apresentado assim, muita dificuldade de sempre estar trazendo uma mensagem para abençoar o seu coração. E tenho enfrentado assim, muitas lutas mesmo para fazer esses vídeos, para mostrar para você e trazer para você aquilo que Deus tem colocado no meu coração mediante a sua palavra, né? Aí o que é que acontece? Às vezes demora bastante de eu publicar um vídeo, de eu publicar um vídeo no YouTube, na internet. E peço até que vocês orem por mim para que Deus sempre me dê uma palavra. E agora recebi também uma palavra do Senhor e eu quero mostrar aqui para vocês. Ainda há pouco Deus me deu uma palavra aqui no livro do apóstolo Paulo, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Eu disse, eu pensei assim, sabe de uma, vou pedir graça ao Senhor, pedir força ao Senhor para que eu possa agora passar essa mensagem aqui para as pessoas que estão curtindo aí, que estão lendo, que estão acompanhando os vídeos que eu coloco. Demora um pouquinho, mas eu vou colocando. Espero colocar com mais assiduidade, ser mais assíduo nesses vídeos. E espero também que você seja grandemente abençoado, né, com esses vídeos que eu tenho colocado aí. Eu sempre tenho lido a Bíblia e tenho lido assim pela internet aqui coloco na televisão, aí tenho lido aqui na internet. Eu gosto porque as letras ficam maiores, né? Dá pra gente ver. Quando a gente chega a certa idade tem que usar o óculos, ou então fica difícil, né? Mas quando eu uso o óculos começa a doer a cabeça, não fico bem. Aí eu preferi colocar aqui na televisão. Baixei um aplicativo da Bíblia e coloco aqui na televisão, aumento um pouco as letras e dá para a gente ler um pouquinho. Então, aí eu quero passar para você, abençoar você com esta palavra, que Deus também me deu quando eu acabei de ler aqui a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, né? Ele diz assim, eu vou ler aqui, vocês, se quiserem acompanhar com as suas Bíblias aí, podem acompanhar. É Romanos, né, do capítulo 1, que diz aqui assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, né? E eu queria fazer assim uma leitura e uma explicação aqui, passo a passo, né? Versículo por versículo. E aí que Deus foi me colocando no meu coração, eu vou falando aí para você. Porque as pessoas que vão interpretar a Bíblia hoje, eles interpretam muito assim, usando as ferramentas, é lógico, isso é bom, né? Mas às vezes você recebe uma intuição, às vezes você recebe assim na sua alma, no seu coração, uma interpretação vinda de Deus. Isso acontece muito comigo. E quando a gente vai ver mesmo fazer uma tipo uma exegese, fazer uma hermenêutica daquilo que você recebe, está dentro do contexto e está dentro da palavra. Então, isso acontece comigo, eu gosto muito de pedir a Deus essa graça, essa unção que vem assim na hora e Deus me dá. E quando eu vou para a Bíblia fazer a hermenêutica, dá realmente certo. Então eu quero, aqui mesmo em Romano, ele diz assim, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O versículo 2 diz, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Então está bem claro aqui que o apóstolo Paulo, antes perseguidor da igreja, antes perseguidor do Evangelho, por não ter ainda por ele não ter tido um encontro com Cristo, né? Ele perseguia a igreja, ele maltratava os cristãos, né? Ele perseguia os cristãos. E você vai ver isso logo lá no início do livro de Atos dos Apóstolos, né? Depois ele se converteu, ele passou a ser um apóstolo, um seguidor de Cristo, ele depois se tornou apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo aqui no capítulo, escrevendo aos Romanos, aqui no capítulo 1 e no versículo 1 e 2, ele está falando
claramente aqui, bem explícito, né? Bem explicadinho, que ele foi um apóstolo separado por Deus, ou seja, Deus separou o apóstolo Paulo de antemão, ou seja, desde antes, né? Desde antes até dele existir. Deus já havia separado ele, na predestinação de Deus, na presciência de Deus, Deus já havia separado ele para ser apóstolo. E olha o que diz o versículo 12, o qual foi prometido por ele de antemão, tá vendo? Foi prometido por ele de antemão. Ele está falando aqui dele, eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Né? Então, dizendo, eu fui separado para o Evangelho de Deus. Aí ele diz no versículo 12, o qual foi prometido por ele de antemão, ou seja, ele está dizendo que Deus havia prometido ele para ser apóstolo de antemão. Ele diz assim, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Aí ele está dizendo que ele foi separado por Deus, né? E quem testifica isso foram os profetas das Escrituras Sagradas. Eles testificaram que o apóstolo Paulo, olha que coisa interessante, foi separado desde as Escrituras Sagradas para ser apóstolo. Isso aqui é interessante, porque poucas pessoas sabem disso, né? E muitos até sabem que ele realmente foi um apóstolo separado por Deus, mas poucos sabem que as próprias Escrituras Sagradas já proferia, já dizia a respeito, os profetas já profetizavam a respeito do apóstolo Paulo. Isso não é interessante? É muito interessante isso aqui. Isso faz com que o apostolado dele tenha um respaldo. Porque o que é que dá respaldo ao Novo Testamento é o Velho Testamento. O que é que dá respaldo a Jesus, ao cristianismo, é o judaísmo. O que é que dá respaldo aos profetas e ao Senhor Jesus Cristo, melhor dizendo, ao Senhor Jesus Cristo, é o Velho Testamento, que havia os profetas falando que haveria de vir um profeta semelhante a Moisés, né, que livraria o povo dos seus pecados. Né? Então tem aqui o versículo 4, diz assim, ó, ou melhor, versículo 3, diz, acerca do seu filho, que como homem era descendente de Davi. Então ele está dizendo aqui que as Escrituras Sagradas falavam do apóstolo, e os profetas já falavam da escolha do apóstolo Paulo, né? Aí ele está dizendo, agora acerca de seu filho Jesus Cristo, eu vou falar. Paulo está dizendo assim, eu vou falar agora acerca de seu filho, né? Jesus Cristo, que como homem era descendente de Davi. Aqui está um problema muito sério, porque os judeus, eles não acreditam em Jesus. Porque eles dizem que o Messias verdadeiro, ele vem da raiz de Davi. Ele é descendente de Davi. Então por que os judeus não acreditam no Evangelho, não acreditam em Jesus? Porque eles dizem que Jesus não é da descendência de Davi. Ele não é da raiz de Davi. Né? Então o que acontece? Eles dizem que José era da tribo, segundo os judeus, eles dizem que José realmente é da descendência de Davi. Mas Jesus não era filho de José, porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, por isso que eles não acreditam. Né? Mas nós os cristãos defendemos que Maria, ela é da descendência, ela é da tribo de Judá, e as próprias genealogias diz que Maria tanto José como Maria, ambos eram da tribo de Judá. Bom, mas isso não vem o caso agora. O que vem o caso agora é que o apóstolo Paulo está dizendo acerca de seu filho, que como homem era da descendência de Davi. Interessante, Paulo ele era fariseu, ele era das religiões mais severas que tinha na época de Jesus, que eram os fariseus. Ele era fariseu, ele era um cara muito letrado, muito estudado, era um poliglota, era um homem de extrema confiança dos judeus, né? Inclusive dessa seita, da seita dos fariseus. E agora, depois que ele se converte, por ele ser um bom conhecedor e um bom leitor do Velho Testamento, um bom conhecedor da letra do Velho Testamento, e dos papéis, dos papiros do Velho Testamento, né?
Ele conhecia a história do povo judeu, a história de Israel, dos judeus e dos hebreus. Ele sabia de cor e salteado. E agora, mesmo depois que ele se converte, então ele testifica que Jesus era da tribo de Davi. Olha, ele diz no versículo 3, acerca de seu filho, diz Jesus Cristo, que como homem era descendente de Davi. Então, como homem letrado como Paulo, formado aos pés de Gamaliel, um cara super inteligente, poliglota, um cara super capacitado, ele ia negar isso aqui, dizer que Jesus não era da tribo de Davi? Então a prova está aqui, das provas está aqui. Se os judeus não acreditam no Novo Testamento, o problema é deles. Mas Paulo, que era fariseu, né, ele sabia disso, por isso que ele colocou aqui, né, que Jesus era da tribo de Davi. Muito bem, embora não venha o caso disso agora, mas eu quero mostrar para você uma coisa interessante. O versículo 4 ele diz assim, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder. Né? Jesus foi declarado pelo Espírito Santo Filho de Deus com poder, pela ressurreição dentre os mortos. Então Jesus Cristo nosso Senhor. Então ele está dizendo aqui que, mediante o Espírito Santo, né, para a prova disso, que Jesus realmente ele é Filho de Deus, ele foi ressuscitado no terceiro dia pelo Espírito Santo, né, com poder. E aqui está uma das provas mais cabais, concretas, reais da divindade de Jesus e da autenticidade do seu ministério, é que ao terceiro dia o Espírito Santo ressuscitou ele, né? Não deixou ele morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Isso aqui é muito interessante. O versículo 4, ele fala assim, ele volta novamente à questão, por que ele está escrevendo as cartas aos romanos? Ele diz assim, por meio dele, ou seja, de Jesus, por causa do seu amor, ou seja, por causa do amor de Jesus, recebemos graça, né, e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo à obediência que vem pela fé. Então, o que é que o apóstolo Paulo claramente ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que a partir de Jesus, né, a salvação não é mais por meio de uma raça, não é mais por meio de uma raça específica. Ele não é mais por meio de algo assim que você tem que fazer para obtê-la. Ele diz que agora a salvação é por meio da graça, né? É por meio da graça, né? Da obediência que vem da fé. Na verdade, se você for observar, ele vai mais tarde aqui dizer, lá no final do capítulo 1, ele vai mostrar uma coisa interessante, que desde o princípio, Deus ele já pregava isso aqui para as suas criaturas. A obediência por meio da fé e não por meio das obras. Deus ele já pregava isso. E outra coisa, Deus já estimulava a todas as nações a praticarem isso. Tanto é que quando Deus decretou a bênção da nação de Israel, né? Criou a nação de Israel através de Abraão, Isaac e Jacó, todas as pessoas que queriam se tornar israelitas tinham que circuncidava, né? Mas era um ato que eles faziam, embora um ato físico, mas Deus ele observava a obediência da fé nele, desse povo. E não apenas simplesmente o ato de ser circuncidado. Né? O ato de ser circuncidado seria por uma questão física para que toda a nação, para que todo o povo de Israel tivesse convicção e certeza realmente que ele era circuncidado. Mas o que Deus sempre quis, na verdade, incutir na cabeça da sua criação, é que a obediência por meio da fé. Né? Por meio da fé. Vocês se lembram de Davi? Davi que era o rei, que foi chamado o rei segundo o coração de Deus. Por que Davi foi muitas vezes recolhido, abençoado por Deus? Davi foi muito falho, mas Davi ele vivia essa prática aqui, ó, da obediência pela fé. Né? Davi, apesar de ser um rei que mais conquistou, que houve mais derramamento de sangue, mas ele não tinha prazer em derramamento de sangue. Ele tinha prazer em obedecer ao Senhor.
Ele tinha prazer em pela fé obedecer ao Senhor. Davi nunca era satisfeito na morte, apesar de haver muita morte na época do seu reinado, mas ele nunca tinha prazer na morte, nem dos inimigos e nem dos amigos. Ele era cheio de compaixão, de misericórdia, né? Então ele era sempre um cara assim perdoador, né? Sempre perdoador, sempre acreditou, apesar da família dele era uma família bagunçada, mas ele sempre doou perdão. Doou perdão para os seus filhos, doou perdão para suas esposas, né? Ele sempre foi um cara misericordioso. Então, Davi ele já vivia essa prática aqui da obediência, da misericórdia e da obediência pela fé. Então, por isso que ele foi compensado, ele foi abençoado, porque ele já vivia essa prática da obediência de fé. Então, Paulo ele diz assim, por meio dele, de Jesus Cristo, né, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, né, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência de fé, ou dentre todas as nações. Ou seja, não há mais a nação específica que tem hoje é aquela que obedece ao Senhor Jesus por meio da fé. Essa é uma nação, quando você passa a crer nele, a obedecer a ele, então você passa a fazer parte dessa nação pela fé, né? Então foi isso que Deus quis incutir na cabeça de Abraão, na cabeça de Isaac, na cabeça de Jacó, né? Esse povo que pudesse obedecer a ele por meio da fé, e não por meio da prática de obras e obras e obras, mas por meio da fé. E isso eu achei interessante. E aqui no versículo 5, no versículo 6, ele diz assim, vocês também estão entre os chamados para pertencer ao Senhor Jesus Cristo. Aí, Paulo escrevendo aos Romanos. Ele está dizendo, vocês também. Não é só os judeus, mas vocês também, os gentios, os romanos, estão entre os chamados para pertencerem ao Senhor Jesus Cristo. Então, todos hoje são chamados para pertencer a essa nação, que é a nação que não tem o nome, mas é a nação que vive pela obediência à fé, pela fé. Então o versículo 7 diz, a todos os que em Roma são chamados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo que todo esse pessoal aí de lá de Roma, a bênção também chegou para todos. Basta que eles acreditem em Jesus e obedeçam pela fé, né? Então a eles também foi alcançado. Então o versículo 8, olha que coisa linda, ele diz assim, antes de tudo, antes de eu entrar em algum detalhe, sou grato a Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm aqui, ó. A fé que vocês têm. Então ele tem o prazer de comunicar, eu dou graças a Deus porque está repercutindo no mundo inteiro a fé que vocês têm em Jesus Cristo. Então, antes dele chegar até Roma, eu não sei se ele passou por lá na sua primeira viagem, não me lembro, mas antes dele chegar até Roma, a notícia dos povos, dos romanos, de que eles estavam acreditando no Senhor Jesus Cristo, já estava chegando em todos os lugares, essa fé que os romanos estavam tendo em Jesus Cristo, né? Aí o versículo, cadê o versículo 9, ele diz assim, vocês a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho do seu Filho, né? É minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. A Deus, na verdade, a Deus a quem sirvo, ele está dizendo que Deus é minha testemunha, de que todas as vezes que eu vou orar, eu me lembro de vocês. Eu me lembro da fé de vocês. Eu me alegro com isso, agradeço a Deus por isso, né? Aí o versículo 10 diz, em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitar vocês. Então ele está dizendo aqui que ele ora para que Deus abra os caminhos para ir visitar os romanos. Por quê? Porque não é só apenas o dinheiro que faz com que os caminhos sejam abertos, né? Não é só as estradas que dão um acesso rápido para visitá-los. Eu acho que ele não está falando aqui simplesmente de Deus me abre um caminho. Não é que as estradas estão fechadas. Não é que
não esteja chovendo, não é que não há barreiras no meio do caminho, não é que há inimigos no meio do caminho para impedir, mas é que chegue um momento certo de eu visitar vocês. Que Deus me abra o caminho. Quando ele fala assim, Deus me abriu um caminho, é de chegar o momento certo dele ir visitar os humanos. Que muitas vezes as pessoas podem interpretar aqui e dizer, então ele deve estar esperando as estradas melhorarem, ele deve estar esperando um bom cavalo forte para poder ir visitar vocês. Né? Não, não é isso, mas é o momento certo, aquele momento onde ele vai sentir paz, onde vai ser alegria, onde ele vai dizer, puxa, agora é o momento certo de eu visitar os romanos. Eu acredito que seja isso que Paulo esteja falando aqui. Ele diz assim, anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecer. Olha o que ele diz assim, anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Cara, interessante isso aqui, cara, olha, não existia Bíblia naquela época, ainda, né? Ainda não existia a Bíblia. Existia quem alimentava, quem dava firmeza aos cristãos daquela época, eram os acontecimentos reais que existiam, eram os milagres reais que existiam pelo poder de Deus, para que eles acreditassem ainda mais no Senhor Jesus. Era a paz interior grande que eles sentiam, e os milagres que aconteciam, e os dons do Espírito que acontecia, que eles viam aquilo acontecer, que dava essa firmeza neles. Porque não tinha Bíblia. Hoje você é firme porque você lê a Bíblia, porque você encontra na Bíblia o alimento para a sua alma. Mas naquela época não tinha. Então o que era que alimentava uns aos outros? O compartilhamento dos dons. Está aqui ele falando aqui, ó. Isto é para que vocês anseio vê-los, no versículo 11, a fim de compartilhar com vocês algum dom. Algum dom. Para quê? Para fortalecê-los. Então, muitas pessoas hoje que interpretam a Bíblia, que pegam lá em Coríntios, interpretam a Bíblia, porque os dons hoje não valem nada, porque isso é bobagem, porque... Amigo, dom é do Espírito. Então, tudo aquilo que vem do Espírito de Deus é coisa saudável, é coisa boa. Seja ela o que seja ela o mais insignificante que seja. Como muitos dizem, o dom de língua não vale nada, é o mais insignificante. E não sei nem para que falar, não sei nem para que, se falar bem, se não falar tudo bem, porque, amigo, o que vem do Espírito Santo é bom. Todo dom perfeito, toda boa dádiva, vem do Pai das luzes, e Tiago fala. Então todo dom, seja ele quaisquer que seja, é do Espírito Santo, é bom. Vem para edificar, vem para fortalecer. Então é por isso que eu insisto muitas vezes nisso. Então olha o que ele diz assim, anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual. Algum dom espiritual. Peraí, mas Paulo vai lá em Roma, ansiando ver os romanos para compartilhar o quê? A compartilhar um dom espiritual. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque são essas manifestações que naquela época edificava os cristãos. Edificava os cristãos. Lá em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos em Atos dos Apóstolos, ele desceu somente sobre os 120 que estavam reunidos. Eram todos judeus, cristãos judeus, que estavam reunidos ali, né, em Atos 2. Né? E eles começaram a falar em língua, desceu aquelas línguas de fogo, e eles começaram a ver o vento impetuoso, e eles começaram a falar em línguas das nações que estavam visitando Jerusalém naquela época. Né? Então, os judeus falaram na língua dos gentios, certo? Isso está claro e explícito ali em Atos capítulo 2. Mas em Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, está dizendo lá que o Espírito Santo veio enquanto Pedro falava, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, como aconteceu no princípio, mas não foi sobre os judeus que desceu o Espírito Santo ali na casa de Cornélio. Foi sobre os gentios. Está vendo o interessante? O que tem a ver? Por que ele desceu o Espírito Santo sobre os gentios e eles estavam falando a mesma coisa que estavam falando, como no princípio, como diz lá em Atos capítulo 10? Ué, se for os judeus que estavam falando em línguas, para os gentios serem evangelizados lá em Atos capítulo 2,
Por que agora o gentio está falando em línguas? Para evangelizar quem? Se eles estão na casa de Cornélio. Foi para evangelizar quem? Me explica aí que eu não sei. Porque está dizendo lá que desceu sobre todos os gentios que estavam ali. E eles viram que desceu do mesmo jeito que aconteceu com eles lá em Atos capítulo 2. Foi para evangelizar quem? Então é prova de que nem sempre o Espírito Santo desce para evangelizar. Isso vai depender do momento, da ocasião. Então quando o Espírito Santo desceu na casa de Cornélio, foi para edificação de todos aqueles que estavam ali reunidos. E todos ficaram cheios, alegres, fortalecidos, como Paulo diz aqui. Vou ver os romanos para compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecer a permanecer na fé. Isso quer dizer que a igreja que não dá ênfase aos dons espirituais é uma igreja fraca, não é fortalecida. Ela precisa dar ênfase aos dons espirituais para que ela seja fortalecida no poder de Deus, né? E outra coisa que tem aqui interessante, lá em Atos capítulo, se eu não me engano, no capítulo 19, Paulo fala também a respeito do Espírito Santo e alguns discípulos que nem tinham recebido o Espírito Santo. E ali também o Espírito Santo veio sobre os gentios e não sobre os judeus, como lá no Atos capítulo 2. Então tudo isso foi para fortalecer os discípulos, foi para fortalecer a igreja, para a igreja forte disseminar o evangelho naquela época, né? Hoje não fica diferente. Hoje o Espírito Santo desce para disseminar a igreja, para expandir a igreja, mas também desce para fortalecer a igreja, para deixar o povo forte, para deixar o povo cheio de fé, para não se desviar, para não voltar, né? Não é como muitos dizem aí que o crente não se desvia, que o crente, quem é crente que é crente não se desvia. Isso não é verdade. Todo crente ele fraqueja na fé. Todo aquele que confessa Jesus como seu Salvador, todo aquele que anda com Jesus, também fraqueja na fé. Isso é prova que os próprios apóstolos, todo aquele que andou com o Senhor, seja ele forte ou fraco, fraquejou na fé. Sansão fraquejou, Davi fraquejou, os pais, nossos pais fraquejaram, Abraão, Isaac e Jacó. Vocês sabem disso, que eles fraquejaram na fé. Teve momento que eles vacilaram. Então todo cristão ele fraqueja na fé. Todos eles fraquejam na fé, né? Então para que servem os dons? Para fortalecer, não deixar eles caírem quando eles fraquejaram. Entendeu? Então essa conversa diz, crente que é crente não se desvia, crente que é crente não cai, isso é babaquice, é besteira isso aí. Na verdade, você tem que estar fortalecido sempre. E isso é por meio dos dons espirituais, por meio da leitura da palavra, por meio da oração, para você estar sempre fortalecido, né? Fortalecendo uns aos outros, para não cair na fé. Isso é o que dá alegria do Evangelho. Isso é o que dá sabor na lida do Evangelho, no corre-corre do Evangelho. Isso é o que dá alegria. Essa guerra, essa briga. Um cai e levanta, o outro vai lá levanta, o outro lá cai e levanta. Isso é que dá sabor à vida cristã. Não é pensando que vai ter sempre aquela vida, tá. É bom que seja assim, mas ninguém consegue ser assim. Ninguém consegue ser assim. Inclusive, a própria Bíblia diz assim, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Mas isso é o dia a dia do Evangelho. É a lida do Evangelho. E isso é o que dá sabor do Evangelho. É você estar trilhando o caminho, caindo, fraquejando, levantando o outro levantando, ajudando um ao outro. Isso faz parte do corpo, né? Um ajudando o outro. É como os membros do nosso corpo, um ajudando o outro, né? Para que sejam fortalecidos. Aí ele diz assim, para fortalecê-los. Então, esse que eu queria dar essa explicação para você aqui. E o versículo 12 diz assim, isto é, para que vocês sejam mutuamente encorajados pela fé. Ou seja, os dons que Paulo ia participar para eles, para fortalecer ele e para encorajar eles a continuar vivendo por meio da fé. Não por meio da vista, não por meio do que está vendo, mas por meio da fé, né? E o versículo 13 ele diz, quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Então ele está dizendo aqui que muitas vezes que ele tentou ir, né, foi impedido. Né? Olha a luta.
Muitas vezes ele tentou, foi impedido, né, de visitar e impedido de fazer, e até agora ainda há essa luta, esses empecilhos. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os gentios. Então está dizendo, os irmãos aí em Roma, várias vezes fui impedido, né? Esperando o momento certo de chegar de Deus, mas eu já tentei, mas muitas vezes fui impedido, várias vezes fui impedido. E o meu desejo é ter vocês para ver se eu consigo ganhar mais alguém aí de vocês, né? E o versículo 14 ele diz assim, sou devedor tanto de gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Olha, eu acho interessante isso aqui, né? Que tristeza os judeus não acreditam em Jesus, né? Porque os cristãos dão tanto valor para eles, e eles não dão valor nenhum para os cristãos. E os cristãos dão tanto valor para eles porque eles são tão importantes para nós. Foi por causa deles, por meio deles, que nós somos enxertados na salvação. Então nós amamos os judeus, né? Nós amamos os judeus, porque Jesus foi judeu, né? A descendência de Davi. Então eles foram, os judeus são muito importante para a civilização, muito importante para o mundo. O mundo começou com eles. Então nós amamos esse judeu de coração, né? E nós existimos, os cristãos existiam por causa deles. O cristianismo existe por causa do judaísmo. O judaísmo é uma bênção, né? E o cristianismo é bênção também, né? Então olha o que Paulo diz assim, ó, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí ele ainda diz, primeiro do judeu, e depois do gentio, do grego, quer dizer, que representa aqui no caso todos os gentios, primeiro do judeu. Isso é lindo. Então, que legal a gente pertencer a uma linha doutrinária oriunda do judaísmo. O cristianismo nasceu do judaísmo. Então, acho isso interessante. Primeiro do judeu. Por quê? Porque vocês, judeus, são os primeiros mesmo. Vocês são os primeiros mesmo. Vocês moram no coração do cristão, né? Foi por causa de vocês que nós alcançamos a salvação. Foi por causa de vocês. Foi de vocês que veio Cristo, o Filho de Deus vivo, que ressuscitou ao terceiro dia. O Espírito Santo ressuscitou ao terceiro dia com muito poder e glória. Então, eu quero deixar isso aqui com vocês. Espero que você tenha sido alimentado, abençoado com essa palavra. Já dá 33 minutos, não quero demorar muito, porque tem muitos vídeos, demora demais, as pessoas não gostam de ver vídeos assim, mas eu quero deixar com essa palavra com você. Coloca aí no seu coração, e Deus abençoe, né? E tenham todos um excelente dia, um excelente ano, um excelente mês. Seja grandemente abençoado você com toda a sua família. Deus abençoe vocês. Um abraço. Até o próximo vídeo.